Apocalipse, capítulo número 2, a partir do verso 1, carta à igreja de Éfeso. Apocalipse 2. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar a leitura com reverência. É o texto onde será extraída a mensagem desta noite, que Deus colocou no meu coração. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Versículo 4, a igreja. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Oremos ao Senhor. Pai querido, toda honra, toda glória sempre seja tributada a Ti, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que aconteceu até este momento, ó Pai. Nosso prazer é Te louvar. Nosso prazer está na Tua presença, ó Deus, em paz contigo, ó Deus, no centro da Tua vontade, ó Pai. E nesta noite aqui, ó Deus, o Teu Espírito Santo certamente continuará falando conosco. Já tivemos, ó Deus, uma mensagem tão boa na ceia, um momento gracioso, momento, ó Deus, de reflexão, momento também de oração, momento, ó Deus, da mordomia. Tudo já aconteceu, ó Pai. Mas ainda, ó Deus, queremos receber a Tua palavra, a mensagem, ó Deus, que fala aos nossos corações. Quero pedir a direção do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que tudo que venha a ser dito aqui contribua para a honra e a glória do Teu santo nome. Espírito Santo de Deus, esteja me dirigindo, esteja, ó Deus, falando ao meu coração, dirigindo, ó Pai, as palavras, porque lá no Salmo 39 fala da Tua onisciência, da Tua onipresença, ó Deus, e a Tua onipotência, e diz também, ó Deus, que não sai uma palavra da nossa boca que o Senhor não ordene. Então, ó Deus, vem falando conosco, ó Pai. O Senhor sabe, ó Deus, como foi que essa pessoa, esse irmão, esse Teu servo chegou aqui, quem sabe um visitante, ó Pai, e faz uma pergunta: como é que eu posso reacender o fogo do primeiro amor, ó Pai? Encontramos, ó Deus, a resposta nesta carta, ó Pai, e ajuda-nos, ó Deus, na compreensão da mesma, ó Deus, porque o texto sagrado nesta noite já falou no nosso coração. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei o seu lugar. Meu Deus, nos dá entendimento, ó Pai. Teu Espírito Santo que aqui está presente, fala nos nossos corações. Tira qualquer inquietação, Pai. Qualquer conversa, ó Pai, que possa desviar a atenção da mensagem, ó Pai. Ajuda-nos na compreensão e possamos estar todo o tempo com reverência, ó Pai, querendo entender por que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, ó Pai. Se o Senhor tem uma palavra, se o Senhor quer reacender o primeiro amor no nosso coração, quem sabe alguém perdeu e está como Davi fazendo aquela oração: torna-me a dar a alegria da Tua salvação, ó Pai. São pessoas, quem sabe, vêm até o templo, chegam na tua casa, mas já não tem aquela mesma alegria. Veio um esfriamento, ó Pai. Mas nessa noite o Senhor vai reacender, ó Pai, esse fogo para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor apareça, ó Pai, que eu possa diminuir, meu Deus, e que Teu nome seja, somente o Teu nome, seja exaltado, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Essa igreja de Éfeso, ultimamente, semana tem sido alvo de alguns estudos que tenho feito. E eu acho interessante essa epístola, que é uma carta, embora esteja endereçada para essa igreja de Éfeso, ela foi uma carta que serviu
para todas as igrejas da sua época. Mas a primeira igreja que recebeu essa carta, quando o apóstolo Paulo estava em prisão, ele estava preso. Você entenda, você está vendo a carta de Éfeso, aqui João, ele está preso na ilha de Patmos, mas essa carta de Éfeso, a gente conhece que tem 6 capítulos, a autoria do apóstolo Paulo, ele preso, escreveu esta carta. Interessante que esta mesma carta, essa mesma igreja, depois de 30 anos, era uma igreja fervorosa, ela foi esmorecendo, ela foi desanimando. Conhece pessoas assim, que começaram bem, vinha para os cultos, vinha para o evangelismo, parecia incansável, e cantava no coral, e era alguém tão ativo, mas depois parece que foi saindo do coral, já não vinha mais para a programação, não saiu da igreja, ainda tem aquela fé, mas já não tem mais aquela alegria. E o Espírito Santo falou àquela igreja, eu gostaria que o irmão colocasse no versículo número 1, a carta que esse anjo recebeu, escreve a igreja que está ali em Éfeso, escreve essas coisas, que é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros, né? De ouro. Eu conheço as tuas obras. Esse versículo 2 me chama a atenção. Conheço as tuas obras. Você sabia que eu conheço muito pouco, talvez tão pouco, talvez quase nada sobre você. Mas quem trouxe aqui nesta noite conhece tudo sobre você. Sabe da tua angústia, sabe como você passou a tarde de hoje, sabe quem sabe uma lágrima que foi derramada, uma tristeza no coração, e a gente às vezes não conta para ninguém, a gente fica só entregando ao Senhor, e vem aquela tristeza na alma. E ali Jesus Cristo, o Espírito Santo fez elogio àquela igreja, mas eu conheço o teu labor, eu conheço também a tua perseverança. Irmãos, e esse termo, como é bom, como é importante a igreja quando persevera. Jesus Cristo em Mateus 24, naquele sermão escatológico, ele disse, aquele que perseverar até o fim. Lembra dessa palavra? É preciso perseverança. Jesus Cristo também, quando estava aqui na terra, ele ensinou a igreja sobre o dever de orar sempre. Fala também sobre perseverança. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, o versículo 12 também ele fala da importância de perseverar, de estar em oração, de estar buscando a presença do Senhor. E Deus se agradava, portanto, dessa igreja, que era uma igreja perseverante. Por favor, Romanos capítulo 12, o versículo 12, eu gosto muito desse texto, e gostaria que a igreja lesse comigo. Vamos lá, o que está escrito? Alegre-se. Veja que tem um segredo. Eu estava lendo um livro de Hernandes, e ele estava falando, Hernando Dias, ele estava falando que uma das coisas que o crente, quando ele está mais maduro, ele aprende a perseverar, e não reclamando, ele persevera olhando para Cristo, porque as pessoas esperam, e às vezes esperam até reclamando, mas não reclame, agradeça, porque está chegando a tua vitória. É muito importante, e Jesus Cristo fez esse elogio a essa igreja. Mas você pode perguntar, pastor, por que esse tema? Por que reacender o fogo do primeiro amor? Porque apesar de você estar, quem sabe, até na luta, até na igreja, mas quem sabe já não está com aquele mesmo gás, com aquela mesma alegria, com aquela mesma disposição. E parece que uma das coisas que acontece muito, a gente está na igreja e fica observando, ali está errado, ali aconteceu isso, o culto está maravilhoso, mas quem sabe cai alguma coisa no chão, a gente vai prestar atenção àquilo, e não vai precisar no que o Espírito Santo está falando na igreja. Então nós somos tentados a um desvio. Alguém que está conversando do seu lado, alguém que está abrindo o celular, está ouvindo, está lá, quem sabe, verificando alguma coisa na internet, tudo isso no culto, e você aqui, você quer ouvir na palavra, e tem esse alguém que está tão desatento, e isso, muitas vezes, estamos perdendo a essência, o lugar onde estamos, a casa de Deus, Deus se revelando. E a igreja de Éfeso, segundo a Bíblia fala, 30 anos atrás, era uma igreja fiel, trabalhadora, uma igreja que fazia obra, mas Jesus repreendeu ela. Por quê? Porque ela perdeu algo que Jesus Cristo, ele quer ser amado sobre todas as coisas. Perdeu o primeiro amor. Tem um hino, um Samuel Mariano, passou um tempo aí, foi um hino, que ele disse que Deus estava com saudade de ouvir a nossa voz, com saudade de você abrir sua harpa, seu cantor cristão, uma música e adorar o Senhor. Está com saudade daquele momento pela madrugada, quando você se dobrava de joelhos e ali perdia a hora, às vezes amanhecia o dia você orando, e ele está com saudade disso. Parece que a gente às vezes está distanciando. Tem um hino que a minha irmã Sara, ela cantou muito esse hino, ela sabe, mas lá no coral faltou a tua voz, e faltou na banda
o instrumento teu. Veja, aquela pessoa que estava na banda, que estava no coral, que estava cantando, e hoje a voz de Deus te convida, enquanto tem vida, volta, filho meu. E num dia em que você foi embora, o Santo Espírito fez o quê? Se entristeceu. E também a voz daqueles belos hinos que tu cantava desapareceu. Você sabia que o irmão já conhece essa voz de louvor, de adoração, que você diz, glória a Deus, aleluia, e quando deixa de dar, nunca até falta, cadê aquele irmão que se alegrava tanto? Quando vê o nosso irmão Lulia nas suas, né? Nas suas, como é que se chama? Coreografia, na sua coreografia aqui, Charles se alegra e não pode deixar de fazer essa coreografia. A gente tem que continuar fazendo a obra do Senhor com amor, aquele sorriso para o seu irmão, aquele, sabe, a paz do Senhor. Isso é igreja. E aqui Jesus estava sentindo falta, que aquela igreja não tinha aquela mesma energia de chegar lá no culto, aquele primeiro que chegava, talvez o último que saía, alguém que abraçava a obra. Então está aqui nesse comentário, eu achei interessante que essa igreja perdeu essa paixão. E é muito ruim quando a gente perde essa paixão. Perdeu essa devoção. Parece que também ela perdeu a intimidade com Deus. E esse arrependimento lá no grego, eu estava observando essa palavra, sabe o que significa? Que alguém, que deixar, aliás, que esse alguém que deixou, ele deixou intencionalmente. Ele sabia que estava deixando a obra. Ele não deixou porque estava distraído. Ele sabia que estava deixando aos poucos a oração. Sabia que não estava lendo mais a Bíblia. Tu abandonaste com consciência. Tu abandonaste sabendo o que estava fazendo. Tu deixaste o primeiro amor. Isso é muito sério, irmãos. Não é alguém que não sabia, alguém que não tinha informação, talvez alguém antigo na igreja, que já cantou, que conhece história, conhece tudo, parece que perdeu aquele vigor, parece que nunca mais chegou cedo, parece que nunca mais, sabe, muita coisa. E o Espírito Santo é sensível. Ele sabe tua forma de adoração, e ele fez, está deixando de orar. Às vezes o pregador pregando e você orando, intercedendo, Jesus salva a vida, faz essa ao coração, você trouxe o visitante, se já fez isso e não faz mais, Jesus Cristo está querendo reacender nessa noite essa chama do poder dele na sua vida. Uma igreja que era devotada, uma igreja que tinha intimidade com Deus, isso era o início dessa igreja. O apóstolo Paulo, ele elogiava muito essa igreja. No capítulo de número 3, o verso 14 de Efésios, ele diz assim, por essa causa, por essa igreja, eu me ponho de joelhos. Ele se ajoelhava, era uma igreja que clamava, uma igreja que cooperava com os irmãos. Era uma igreja que dizia assim, não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja aí, Efésios capítulo 6, versículo 10, que palavra Deus usando aqueles irmãos ali. Veja bem, a igreja pode ler comigo, isso é a igreja de Éfeso, viu? Quanto ao mais, sejam fortalecidos no e na força do seu, continua, vistam-se para poderes ficar firmes. Verso 12, bem forte, vamos lá? Esse texto é muito interessante, mas eu queria dar uma pausa. Veja o que é que Paulo está dizendo. Talvez você estava tão bem o dia de hoje, sei lá, o dia de ontem, estava em casa tranquilo, ou no trabalho, de repente Satanás vem e joga uma seta em você. Quem sabe que o diabo lança seta? Ele lança seta porque ele quer ver você triste. Mas eu quero dizer algo, está repreendido no nome de Jesus Cristo, porque você já é um crente experimentado. Você é um crente maduro, e você sabe que o diabo faz isso. O apóstolo Paulo falava com essa igreja. E ele diz assim, você deixou, você agora não está percebendo que quando estava tudo bem, é normal. E ali alguém chegou, o diabo, para querer entristecer. Talvez você seja aquele crente que antes apoiava tanto sua esposa. Vá para a igreja, minha filha, você dava força. Você talvez vinha com ela, hoje você deixa até a bichinha, às vezes vir só, ou voltar para casa só, e às vezes essa irmã nenhuma condução tem, tanta coisa que acontece, e também a mulher que vinha sempre com o marido, hoje ele está andando só. Irmãos, é importante voltar essa mesma alegria. Primeiro lugar, como é que eu posso reconhecer e voltar pelo primeiro amor? Reconheça a queda, reconheça que você caiu. Isso é tão importante, que foi o filho pródigo disse, você lembra o que o filho pródigo disse? Levantar-me-ei.
eu vou ter com meu pai. Eu levei uma queda, mas não vou ficar prostrado. Eu vou me levantar. Se o diabo pensa que você vai permanecer nessa tristeza, sem querer ler mais Bíblia, vai se surpreender, porque Deus vai levantar esse vaso. Vai ser noite de vigília, noite de oração, e o diabo não vai entender nada. Ele não estava tão desanimado. Se ele achar que você vai estar reclamando da sua sorte, você vai dizer: eu não entendo o que está acontecendo, mas eu dou graças a Deus por tudo. Porque a Bíblia diz: em tudo dá graça. Você vai contrariar, porque você está percebendo que nesta noite teve uma queda, sim, mas reconheça essa queda, reconheça o diagnóstico que Cristo está falando com você nesta noite. O que foi que aconteceu? Por que você abandonou o primeiro amor? Muitas vezes, irmão, não é um pecado visível, onde todo mundo nota. Vai deixando. O pecado, Satanás vai entrando, aquela fofoquinha leve, e falar da vida dos outros, começa a se acostumar com isso. Isso não é bom para você. Isso vai trazer prejuízo. Alguém que fala, certamente que fala muito a você sobre o outro, quando você sair, vai falar de você também. E assim por diante, você vai perceber que é um terreno que não é agradável, isso não agrada ao Senhor. Abandonou o primeiro amor. É um esfriamento interno. Ninguém nota de repente, você já contou a igreja, mas talvez já não cante como cantava antes, já não bate as palmas como antes, já não dá aquela glória como antes, já não se interessa pelos trabalhos como antes. Isso é perigoso. Esse esfriamento vai acontecendo de repente, não. Vai devagar. Hoje eu não vou, não. Hoje eu estou cansado. Para a semana eu não vou, não. Vou para a televisão e tal. Lá para setembro eu volto. Cuidado com isso. Tenho contra ti que você deixou o primeiro amor. A igreja mantinha obras. Estava lá trabalhando, mas tinha perdido o primeiro amor. Que coisa, né? Estava trabalhando, ainda estava lá na porta, ainda estava fazendo as coisas, ainda estava na cantina, ainda estava no estacionamento, tinha lá, mas tinha perdido o primeiro amor. Já não recebia com aquela alegria como antes. Se você sentir isso na sua vida, está na hora de você buscar o Senhor. Senhor, eu não quero perder esse primeiro, eu quero voltar ao primeiro amor. Né? Quero voltar ao início de tudo. Tem uma música linda que fala sobre isso. Então, parece que a fé está apagando daquela igreja, não é? Já não tem a doutrina, já não tem mais disciplina, já não tem mais alegria, falta aquele amor fervoroso de buscar o Senhor, de sentir o irmão que está precisando de você, você vai lá, está tudo bem com você, de orar, de visitar. Não, se eu estou sentindo sua falta na escola dominical, está sendo tão bom, e você vai ser alguém que vai contagiar, vai convidar, a igreja vai começar a ferver de novo, porque você está voltando ao primeiro amor, e vai acender esse fogo. E quando essa tocha estiver acesa, todo mundo sabe como você é. Mas aquele crente desanimado, dorme no culto, aí o negócio está muito sério mesmo. Aí que o negócio piorou, né? Deus, Ele quer a gente esperto. Ele quer que a gente volte à primeira prática. Eu lembro de Davi. Então, olhe, será que a minha fé se tornou mecânica? É uma pergunta que a gente pode ver. Hoje é domingo, eu tenho que ir para a igreja. Senão amanhã não dá não. Eu vou pelo menos no domingo à noite. Será que é assim que está acontecendo? Será que a nossa fé ela é mecânica? Estou servindo por obrigação ou por amor? Eu tenho que ir porque eu amo estar na casa do Senhor, ou eu tenho que ir porque se o pastor não me ver, o que é que ele vai pensar? Se o irmão não me ver, o que é que vai dizer? Você está aqui só por Jesus. Jesus sabe como foi que você chegou aqui. Muitas dificuldades, mas eu vou estar lá. Eu quero estar na presença do Senhor. Eu amo estar na casa de Deus. Mas passou um tempo afastado. Quando você vê um crente se afastando, que já não participa mais nada, comece a ficar preocupado. Eu tenho contra ti. Você está aqui, eu conheço as tuas lutas, eu conheço as tuas batalhas, eu conheço, mas eu tenho contra você, que você já não tem aquela alegria. Perdeu o primeiro amor. Você lembra de Marta? No capítulo 10, 40 de Lucas, essa história é muito interessante, muita gente conhece, o que é que aconteceu com a vida de Marta. Trabalhava só dentro de casa, ocupada sempre, mais distante dos pés de Jesus. Marta agitava-se de um lado para o outro, todo mundo conhece essa passagem, né? Ocupada com muito serviço, talvez você esteja muito ocupado. Vem para a igreja, pastor, já venho para a igreja, mas eu venho dormir, porque eu já estou cansado, estou trabalhando direto, muito trabalho. Então se aproximou Jesus dela e ela disse ao Senhor, tu não te importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para te servir? Diga a ela que vem me ajudar a trabalhar, tem muita coisa para fazer. E Jesus na sala dela, olha o que Jesus disse, a igreja pode ler? Mas o Senhor...
mas apenas uma. Maria escolheu, e esta não lhe será. Você anda muito ansiosa, talvez mata com muita coisa, está num culto, já está pensando no médico de terça-feira, sei lá, na quarta-feira vai sair, ou amanhã pegar o metrô lotado, não sei qual é a preocupação. Às vezes a gente está aqui, de aproveitar esse momento, mas está preocupado com chegar em casa, não sei se esqueceu de dar comida ao cachorro, não sei o que está acontecendo. Vem muita coisa na cabeça. Eu prefiro que você fique aqui, que Deus quer falar com você. Está agitada com muitas coisas e tua irmã escolheu a melhor. Às vezes você vê o irmão de joelhos, prostrado, orando, clamando ao Senhor. Ele é assim. Deus faz assim. Ana, chegar naquele tempo, tinha banquete lá fora, tudinho, mas ela estava buscando ao Senhor. Uma alma amargurada, orando. E ela contemplou e Deus deu vitória. Então, em primeiro lugar, abandonar o primeiro amor. Tem que reconhecer a queda. Reconheça. E o segundo momento também está no texto. Volte à fonte. Lembre-se da origem dessa queda. Veja o capítulo 5 lá, do capítulo 2, versículo 5 do livro de Apocalipse, né? A carta de Éfeso. O versículo 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caísse. Mais uma vez, lembre-se, pois, de onde você... Lembra qual foi? Eu me lembro, estava bem, mas eu tive uma raiva do irmão, a orar por ele, irmão. Aí daquele dia em diante, você já não é o mesmo? Pastor, eu fui de repente ali, o meu carro estourou o pneu, indo para a igreja, o que é que está acontecendo? Não deixei de ir, faça isso não. Não deixe. Às vezes a gente se aborrece com as coisas e que paga a igreja, sabia? Irmão, quando você não vem para a igreja, pastor, eu ando muito triste. E a primeira coisa que fez foi deixar a casa do Senhor. A gente podia deixar outras coisas, menos a casa de Deus. Vamos orar, vamos buscar mais o Senhor, enquanto se pode achar. Então aqui, ele vai assim, lembre-se da origem, de onde tu caíste. Jesus ordena um exército de memória espiritual para você ficar lembrando. Uma tempestade, lembra onde foi tua tristeza, lembra qual foi tua queda, lembra por que você não evangeliza mais, lembra o que foi que aconteceu que você deixou a escola dominical, lembra o que aconteceu que você deixou a reunião do corpo diaconal, lembra o que aconteceu porque você está deixando de fazer coisa que fazia antes, e volte, diga assim, volte, diga assim, volte, mais forte, volte ao primeiro amor. Lembra onde foi tua queda. Você não perdia uma redeame, você não perdia um encontro, você estava ali logo, e agora foi deixando, lembra onde que foi que entristeceu, e volta ao primeiro amor. Faça uma revisão, analise sua vida, sua conversão, a alegria da salvação. Veja o que foi que Davi falou, é bem conhecido, lá no Salmo 51, versículo 12, ajuda a gente a entender que homens ungidos de Deus também se entristeceu, também ficaram dentro da caverna. Aí ele disse o seguinte, Davi, bem forte, 51, 12, vamos lá, irmãos, restitui-me então é isso, restitui-me a alegria da tua salvação. Se você já não está na igreja mais alegre, é o irmão com a cara feia o tempo todo, abusado. Lá fora da cada risada, quando está no trabalho, quando está no mundo, quando está com os colegas, quando está na praça, quando está na companhia. É aquele na igreja. Aí disse, Misa, o que é que esse irmão tem? Aí disse, amém. Isso é bom não, mano. Pode ser demônio até. Demônio querendo aperrear você. Se alegre na presença do Senhor. Alegrei-me quando me disseram... Serve ao Senhor com... E se apresente diante dele com um... Se alegre, irmão. Se alegre, porque tem um hino que diz assim, cante meu povo. Cante meu povo, alegra meu povo, a festa não vai acabar. E quando findar na terra, no céu vai continuar. Mais uma vez. Canta meu povo, alegra meu povo, a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Posso ver amém, irmão? Acabou aqui, você está chorando, sabe o que a Bíblia diz? O choro pode durar, mas você ainda vai sorrir. Eu gosto de uma cantora que diz assim, você vai vencer, vencer, você vai vencer. Você crê que vai vencer? Porque em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Então, meus irmãos,
Lembre-se onde foi tua queda. Lembra que onde foi esse aborrecimento. Lembre do filho pródigo. No capítulo 15, verso 17 de Lucas, ele lembrou-se e voltou. Ele caiu em si e voltou. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você. Esse mundo não tem nada para dar a gente. Esse mundo é mentiroso. Uns amigos falsos. Você pode encontrar até defeito aqui. Nós somos igreja, nós somos humanos, temos a falha. Mas lá no mundo é diferente. Aqui tem a presença do Senhor. Aqui tem o oleiro de Israel. Aqui tem um Deus que restaura. Você está sendo tocado nessa noite por esse Deus que pode restaurar você. Aqui Deus está presente. Deus está aqui. Aleluia. Ele está presente. Então se alegre. Agora você tem que lembrar onde caiu. E nesse momento de orações respondendo o chamado, Deus vai falar com você. Vai dizer, foi a tal canto e Deus vai levantar você. Eu acredito. Ele lembrou e voltou. Então a gente percebeu aqui, não é, com esse tema, esses tópicos, reconheça a queda em primeiro lugar. Não é? O tema é como reacender o fogo do primeiro amor. Não tem outro jeito senão reconhecer. Eu pequei. Reconhecer onde foi que você caiu. Lembre-se da origem. Em terceiro lugar, arrependa-se sinceramente e mude de direção. Aí eu estava vendo aqui, mudar de direção, né? Metanoia. Você muda completamente de direção. Você agora volte para Deus. Volta para o Senhor. Porque o caminho, talvez você der, é um caminho de escuridão. É o caminho da mentira. É o caminho da vaidade. É o caminho que o mundo tem prazer. A Bíblia não ama o mundo não. Nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você e eu, nós precisamos amar o Senhor sobre todas as coisas. E Ele vai acrescentar à tua vida aquilo que precisa. Buscar o Senhor em primeiro lugar. Seu reino, sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está tão concentrado na sua mulher que esquece de buscar Jesus. Você está tão concentrada nesse homem que está deixando de orar Jesus. Pois quem está de vitória a você é o Senhor Jesus. É Deus quem dá vitória a gente. E a gente está mirando em outra coisa. O autor de Hebreus, olhe para Jesus, o autor da nossa fé. Então arrependa-se sinceramente. Mudança de mente, mudança do coração. Não basta apenas aquela lembrança, como eu cantava bonito, eu era naquele tempo, pega umas fotos, olha quando eu era do carro. Acaba com isso. Você vai colecionar outras fotos atual. Você trabalhando agora, vai ter um telão, você aqui no telão faz assim com a foto. Antes não tinha, pronto. Quem se afastou já faz tempo, não está aqui na foto do telão, mas vai sair. Porque você está presente, você está vivendo esse primeiro amor, você está vivendo o crescimento da sua igreja, você está vendo Deus operando, você está vendo Deus salvando vida, você está vendo um milagre acontecendo, porque você está andando com Jesus. Quem anda com Jesus tem que ver isso. Ruim é você só ficar como espectador e já não participar como você participava antes. Então aqui, sabe de uma coisa, é muito difícil, mas eu queria que a igreja entendesse isso. Confesse sua frieza espiritual, reconheça. Às vezes alguém está notando, você aqui nada, fica até bravo se alguém for chamar. Reconheça a sua frieza espiritual. Abandone hábitos que roubam seu tempo com Deus. Abandone. É o tempo todinho ali nas redes sociais. Meu irmão, não é meia hora não, é sério. 1 hora, 2 nas redes sociais. O computador estira e fala, para um pouco, ele dá uma sugestão. Você já viu isso ou não? Dá um time aí, ele faz isso, aparece uma mão assim, ó, no próprio computador, vê. Aí não é o inimigo usando não, aí é Deus, assim, dá um tempo. É Deus alertando para você dar um tempo. Eu queria que ele colocasse assim, pegue a Bíblia agora. Aí era muito, é uma rede social crente, não chegou a isso não. Mas pare um pouco. Frieza espiritual vem com o abandono da leitura da palavra. Frieza espiritual vem com o abandono dos cultos. Já não ora mais, já não se ajoelha mais, já não clama mais, já não evangeliza mais, já não canta, não faz a obra do Senhor como fazia antes. Vem frieza. Vai ver defeito, os defeitos serão ampliados, porque você já não está na graça, você deixou de olhar para Jesus, está reparando a força do vento e vai começar a afundar. Começa a afundar. Eu tenho contra ti, tu deixaste teu primeiro amor. Arrependa sinceramente. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tu tens caído. Oséias 14:1. Que palavra, viu? Oséias 14:1, profeta Oséias, um pregador ardente. Volta, ó Israel. A igreja pode ler comigo? Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus.
Você sabe que doutrina, palavra, não tem sermão, não mata não. O que mata é o pecado. O pecado destrói tua vida. Você, sem perceber, está mais interessado nos negócios do que nas coisas de Deus. Quando você tem um tempinho, um escape, aí aparece. Mas se compromete para cantar no coral. Hoje pela manhã, após a mensagem do pastor Abisaí, muita gente aqui, um rapaz me procurou. Disse: pastor, eu estou afastado um pouco da igreja. Eu não fiz apelo nem nada, foi no final do culto. Eu quero voltar. Tem alguém que pode pegar meu nome? Eu disse: tem. Cadê Maísa? Ele está lá no escritório. Qual é o nome aí? Aí ele foi lá e depois perguntou: você pegou o nome? Peguei. Eu quero voltar. Eu quero ser visitado. Eu quero voltar para a casa do Senhor. Se você não sente essa saudade, quem pisou no altar dos santos, né? Não vai ter, no outro lugar não vai saber estar. Você vai ter saudade. Quem já pisou no Santo dos Santos, retorne às primeiras obras. Pedro, uma certa vez, deixa eu dizer uma coisa, não é para lhe animar não, mas é contar a verdade do homem. Nós somos fracos, nós somos falhos. E Pedro, uma certa vez, ele negou Jesus, não só por uma vez. Aí depois da ressurreição, Jesus foi restaurá-lo. Veja em João 21, 15 a 17. Veja o que aconteceu com Pedro, viu? Quanto mais comigo e com você. Pedro andou com Jesus. Depois de terem comido, isso já nos 40 dias que Jesus tinha ressuscitado, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta meus cordeiros. Se tu me amas, volta para o departamento infantil. Tu me amas, volta para o discipulado, onde você começou. Você me ama, volta para o grupo MCM. Você me ama mesmo, volta para os homens. De quinta-feira a gente se reúne. Você me ama mesmo, culto nos lares, apareça. Vá na minha casa. Eu tenho algo para você. E ali no versículo de número 15, ele diz: tu me amas. 16, tornou a perguntar pela segunda vez. Jesus perguntando a você: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia minhas ovelhas. Dá mais tempo na minha obra. Cadê aquelas ideias lindas que você tinha no seu ministério? Acabou as ideias? Acabaram? Qual é a sua ideia agora? Cadê aquela ideia do culto no lar? Hoje a gente ouviu um testemunho, fala ame, de um adolescente, de um jovem. Ele disse que era no quarto, jogando no seu quarto, isolado, e seu pai na sala. Se falava, bença pai, tal, mas não tinha aquela amizade. Até que um dia, ele no ministério, Deus tratando, ele disse assim: pai, eu quero me aproximar mais do Senhor. E ali se abraçaram, e hoje contaram esse testemunho aqui. Talvez você esteja distante. Jesus está na sala, e você está ocupado para lá e para cá, com os projetos, a casa em construção, é tanta coisa. Você precisa voltar. Porque se der uma parada na tua vida, todo mundo vai embora, só fica Jesus e você. Tem gente agora no hospital isolado, mas teve muito tempo na casa do Senhor. E Deus chamando. Deus chama. Mas muitos falam assim: não é comigo não. Se eu disser que é com você, que você está afastado, meu filho, não percebeu isso ainda? Que você perdeu a alegria? Eu tenho certeza que essa semana, se Deus permitir, você não vai perder um compromisso só seu, no seu trabalho. Não vai perder um sequer. Mas pode ser também que você não vai assumir nenhum cargo, nada na casa do Senhor. Você diz que não vai ter tempo. A igreja fica orando, por favor. Volte à prática das primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Sabe o que é que inclui o primeiro amor? Adoração espontânea. Vou repetir. Sabe o que inclui o primeiro amor? Adoração espontânea, voluntária. O que mais? Não é apenas um ritual. Compaixão pelos perdidos. Quem sabe faz tempo que você não fez uma oração intencional, uma visita
por alguém que não tem Cristo. Você acha até impossível ser salvo. Por que acabou esse fogo do evangelismo na sua vida? Não pode acabar. Volte, a igreja está em oração, por favor, a igreja em oração. Compaixão pelos perdidos, como no início da fé. Fome da palavra de Deus. Que hoje você está com fastio, passa a semana todinha e nem lê a Bíblia mais. Fala a verdade, né? Se brincar, a Bíblia está cheia de poeira. E Deus com saudade de você. Você fala de mim, você não me nega, mas eu só tenho uma coisa contra você. Você perdeu o primeiro amor. Então volte, comece pequeno. Comece a orar a partir de hoje, mais 5 minutos na sua casa. Leia um salmo, aliás, leia o livro de Atos. Amanhã é Atos 22. Estou falando isso direto. Leia a palavra. Sirva a igreja. Visite um necessitado. Evangelize um amigo, colega. Esqueça o passado. Corrija o que está acontecendo. Jesus quer mudar tudo na tua vida. Esse chamado nessa noite é urgente. Busque ao Senhor quando você pode achar. Invoque quando está perto. Pare agora mesmo, por favor, pare agora. E ore. Senhor, mostra-me onde foi que eu esfriei. Qual foi o defeito que eu vi, que deixei tudo desse jeito? Sabe que Deus nessa noite está falando com você. Por que você esfriou? Escolha a primeira obra. Retorne hoje. Retorne a oração pela madrugada. Retorne o culto da família. Peça fogo do Espírito da sua vida. Um coração que arde, um coração que queima pela palavra do Senhor. Lá no Salmo 51:8 diz assim: faz-me ouvir de novo júbilo de alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Volta o teu rosto para teu servo. Apaga os meus pecados, apaga as minhas iniquidades, todas elas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu quero voltar ao primeiro amor. O fogo de uma lareira. Eu quero voltar. A igreja em oração. Quero voltar ao início. Por favor, ore por alguém que está do seu lado. Encontrar-me contigo. Não sai do seu lugar agora, por favor. Deus está chamando você nessa noite. Você é especial. Por isso você está aqui nessa noite. Você quer se aproximar? Eu não vou chamar você para ser crente não, porque você já é. É para você se aproximar mais de Deus, que Ele quer mudar tudo na tua vida. Quem é a primeira pessoa? Levanta a sua mão. Em nome de Jesus. Igreja, ora. Você entendeu? Deus está chamando você. Você quer fazer um sinal? Eu quero, pastor, voltar ao primeiro amor. Eu confesso que esfriei muito. Perdi a alegria. E a mensagem dessa noite foi para a igreja. Foi para os crentes. Eu me arrependo, Jesus. E eu quero voltar ao primeiro. Aleluia, Deus te abençoe. Ó, uma vida ali para Jesus. Glória a Deus. Importância, irmão Marcos, de trazer a pessoa para a igreja. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Tem a segunda vida? Eu queria, pastor. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Se anime de novo. Fica quieto no teu canto aí, mas volta. Quem é a terceira pessoa? Sou eu, pastor. Aqui vem essa senhora, mas se você quiser pode cair. O irmão levantou a mão. Deus te abençoe, meu irmão. Quem é a terceira vida? Reconheço, pastor. É uma frieza que eu tenho. Eu vim para o culto sem alegria. Eu quero sentir a alegria da salvação. Tem a terceira vida? Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Irmãos, a igreja em oração. Só faça isso se você sentir no seu coração. Você está aqui nessa noite por acaso não. E você reconhece quanto esfriou, como está diferente.
E você nessa noite se entregou ao Senhor já. Mas a igreja quer orar por você. Quem é a terceira vida? Por favor, fique orando. Tem alguém que está... Olha aí, mais uma vida ali, ó. Coisa maravilhosa. Mais uma jovem chorando ali na presença do Senhor. Volte, irmão. Deus quer fazer uma obra completa na sua vida. Muitas lágrimas. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Quanto tempo faz que você está afastado? Quanto tempo faz que você não lê Bíblia? Quanto tempo faz que você abandonou o vocal jovem? Quanto tempo faz que você não vem para a Rede Ame? Aos homens e mulheres, eu quero voltar ao primeiro amor. A igreja pode ficar de pé, toda a igreja, por favor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Por favor, diácono, diaconisa, irmãos, fique em silêncio agora. Igreja, baixe sua cabeça para orar. E alguém está querendo vir aqui para frente, por favor. Você só vai pedir licença ao irmão. Dá licença que eu vou lá para frente. Eu estou precisando de oração urgente. Só Deus sabe como eu cheguei aqui. Vocês vão sair do seu lugar e vem para cá, por favor, corajosamente. Porque você está voltando voluntariamente. Isso, pode vir até aqui. Sai do seu lugar. Eu tenho, porém, contra ti. Você não deixou de ser crente, não. Mas você perdeu aquela alegria, aquele fervor. Se você sente que está acontecendo com você, é hora de uma mudança. Jesus vai trabalhar, está trabalhando na sua vida. Quem é a quarta vida? Sou eu, pastor. Eu me arrependo, Jesus. Eu me arrependo e quero voltar. Andei distante, até provei do pecado aí fora. Eu provei do mundo, eu me juntei com gente. Eu quero voltar Ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Voltar ao início de... Onde é que está você? O que é que está faltando? Você não percebe como você esfriou e distanciou-se? É uma noite de resgate. É uma noite de salvação. Porque quem falou foi o Espírito Santo. Eu tenho contra ti. Deus não está a favor de quem está no mundo, no pecado, fazendo coisa. Ninguém está vendo vírgula. Deus está vendo tudo. Você um dia levantou a mão. Você um dia se batizou, mas esfriou. Você vive longe. Já não canta com os homens. Já não se alegra para o Senhor. O que é que você espera que esse mundo vai te dar? Volte nesta noite. A igreja em oração profunda agora. O irmão, peça licença, por favor. Ou você pode trazer esse irmão até aqui. Eu quero voltar, pastor. Eu quero voltar, estou sem força. Deus está te dando força nessa noite. Está dando força a você. Eu quero voltar Ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar para Deus. Amém. A gente vai orar nesse instante. E você não apagar das luzes. Eu vou sair daqui, eu vou lá para a torre orar. Estou sentindo um desejo. Sinto saudade. Mas vou falar pela última vez nesse culto aqui. E vou encerrar mesmo. Porque você está numa luta muito grande aí. Talvez seu marido já esteja caminhando, você não está caminhando com ele. O que é que está faltando? Talvez sua esposa esteja caminhando e você não caminha mais com ela. O que é que está faltando? E quem sabe parou os dois, todos os dois pararam. Sem música, só em oração. Vem até aqui, eu quero orar por você. Quem é você que reconhece isso? Para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje é o dia da tua volta. Vê, num dia dos pais.
É o teu Pai que está te chamando. O Pai Celestial. Você está sentindo no seu coração, está sem força, mas talvez esteja, quem sabe, um pouco envergonhado, constrangido, não quer chegar até aqui. Mas eu te dou uma opção, em nome de Jesus, levanta a tua mão onde você estiver. Quem é você? Distanciou-se. Aí eu venho, a Bíblia diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus. Mas se você está aqui, quer dar esse sinal, levanta a tua mão agora. Sou eu, pastor. Igreja está em oração. Você não sabe o que luta nesse momento é. Você não tem ideia da luta que essa pessoa está passando. Talvez um vício está prendendo. Uma conduta que sabe que não está agradando a Deus. Mas quer voltar. Vou orar nesse instante. Se você tiver com essa necessidade, esse desejo, você receba nesse momento libertação no nome de Jesus. Deus dá força a você na sua mão. Deus dá força no seu coração. E você vai levantar sua mão dizendo, sou eu. Em nome de Jesus. Deus, Ele pode quebrar esse laço nessa noite. Esse laço que está te prendendo. Mas você não pertence ao mundo das trevas mais. Você pertence a Jesus. Quem é você? Igreja em oração. Alguém que disse assim, ó. Só você para saber que Deus está perto aqui. Eu não vou voltar mais na igreja. Aí hoje você voltou, veja. Eu não vou mais não. Mas só que Deus trouxe você aqui hoje. Você compreende? O quanto Deus está presente aqui, falando com você. Você quer se apresentar? Sou eu, pastor. Em nome de Jesus. Sou eu que tenho nessa luta constante. E Deus está chamando você nessa noite. Para ficar de volta à sua seara, ao seu trabalho. Obrigado, meu Deus, porque nessa noite, uma noite, ó Pai, de reconciliação, uma noite de volta, uma noite de salvação, ó Pai. Obrigado a Deus, porque se o Teu Espírito Santo falou essa igreja, Deus, é porque ainda hoje tem igrejas assim, irmãos assim, ó Pai, que perderam a alegria, esqueceram o caminho da casa do Senhor, já não tem mais aquela alegria de servir. Ah, Senhor, que essa mensagem possa continuar em cada coração, ó Pai. O retorno da sua casa, o Teu Espírito Santo continue falando, se revelando, ó Pai, a cada vida. E traz de volta esse irmão, essa irmã, esse jovem, esse adolescente que se afastou dos Teus caminhos, ó Pai. Ia para acampamento, tudo, mas deixou. Como hoje, ó Pai, ao término do culto, alguém me procurou. Eu quero voltar para a igreja. O Senhor faça assim. Obrigado por essas vidas que aqui estão no altar e se entregaram ao Senhor. Mas se tem alguém que não chegou aqui e deseja, que seja uma noite de salvação. É a tua noite que você está voltando para Cristo. Leva-nos em paz para nossos lares, ó Pai. E que tenhamos uma noite completamente na tua presença. Uma semana de milagres, ó Pai. E tira a dor do coração, essa tristeza, e coloca alegria no coração do teu servo, da tua serva. Em nome de Jesus. Vamos dizer amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito Santo, seja sobre nós, sobre os novos convertidos, esse mundo que estão voltando, sobre todo o teu povo espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém? Atenção, igreja, eu queria fazer um pedido a todos irmãos. Nesse instante você pode deixar sua Bíblia no banco. Fique com as duas mãos livres, porque eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para todos os pais de EBT aqui, todos os pais presentes. Parabéns pelo Dia dos Pais. Você não tem pela manhã, mas lembre-se da sua missão como sacerdote, como líder da sua casa, da sua família. Que Deus abençoe, no nome de Jesus, amém.